Beleza? Bem-vindo ao podcast Caos Corporativo. Tá no ar a temporada Desgosto Corporativo. E com a gente hoje, Douglas Gaino, vice-presidente da Symrise na América Latina. Com mais de 30 anos de experiência em RH, Douglas já liderou cases de sucesso em implementação de modelo HRBP, programas de desenvolvimento de lideranças e diversidade e inclusão. Se tem alguém que entende de caos organizacional, é ele. Bem-vindo, Douglas! E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Aqui Anderson Barros, já com saudade dessa bancada. Bem-vindo, Andy. Bem-vinda, bem-vindo de novo, Alberto Reutemann, de especial, convidado ilustre, alguém que eu admiro, considero irmão, Douglas Gaino. Bem-vindo! Bem-vindo, Douglas! Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer imenso tê-lo aqui. Obrigado, muito bom. Muito Teremos muito o que conversar hoje, Douglas. Estamos começando. Bora a vinheta. Pois é, essa temporada é para falar de desgosto corporativo. Você já ouviu falar de harmonia artificial? Sabe quando parece que tá tudo bem, mas ali, no fundo, por debaixo dos panos, só tem desconexão? Existe pois isso? é, não sei. Nunca não vi. sei. Vamos descobrir Existe. hoje. Vamos descobrir? Pra mim é tudo legal. O Douglas costuma dizer que existe, e com uma pitada a mais, desarmonia intergeracional. Temos muitos desgostos sobre o que comentar hoje. Obrigada por estar aqui com a gente, Douglas, para poder trazer um pouco dessa sua vivência, né? Por que você começou a falar tanto de harmonia artificial? Por que isso chamou tanto atenção para você? Porque é uma coisa que as pessoas costumam perceber, mas sobre a qual não costumam falar, né? Então, isso vem pelo desgosto, né? Quando você percebe que isso acontece debaixo de você, da sua gestão, das coisas que estão ali, o seu dia a dia, você fala assim, cara, não é possível que essas coisas estão acontecendo na minha organização, né? E isso traz para mim um motivador interessante, que é como que eu conecto as pessoas para que eles entendam que isso vai ser parte de um trabalho em conjunto e que isso vai fazer a diferença para a organização. A organização, ela é feita de resultados. Você precisa atingir resultados, né? Não tem outro caminho. E quando você percebe que você acabou de fechar um projeto, você acabou de alinhar um projeto, você acabou de alinhar uma estratégia, né, com vários executivos numa organização, e aí você deixa essa sala, e aí você vai para o trabalho, depois de uma semana, de alguns dias, você percebe que aquilo não fluiu na organização, você fala, cara, o que está acontecendo? Porque ali todo mundo concordou, né, e aqui ninguém, agora as coisas estão parecendo diferentes. Então isso é um pouco do que eu chamo um pouco da harmonia artificial, porque as pessoas não querem ir por conflito, né? O conflito é algo que incomoda as pessoas. Então eu não quero não concordar para não ter o conflito, então eu administro isso dessa forma. Todo mundo se engana. Todo mundo se engana, né? E fica fica navegando num mar sem muito destino. Isso né? tem muito a ver, né, Douglas, com aquela questão das pessoas preocupadas até com a sua popularidade, né? Ah, não, mas eu não quero me indispor com o Douglas, né? Não vou falar nada aqui na frente dele, mas por trás, com as pessoas com as quais eu me relaciono bem, né? Eu vou dando um pitaquinho aqui, vou falando um pouquinho lá. É quase que um movimento de sabotagem, né, Douglas? Exato, Andy. Na verdade, é uma sabotagem, é uma desconstrução, né? Uhum. Porque como eu não quero ferir aquele relacionamento que eu tenho, porque eu quero manter uma harmonia, que eu quero que tudo esteja bem, então eu vou desconstruindo. E o pior que isso, Andy, é que eu começo a desconstruir junto com a equipe. Né? Então, tenho as equipes do primeiro andar, do segundo andar, do terceiro andar, e eu, gestor, começo a criar isso, porque as equipes, elas seguem muito o que o líder vai determinando. Uhum. Né? E se eu percebo que o meu líder tem uma tendência para um outro caminho, eu vou segui-lo, óbvio. Claro. Né? E começa a gerar isso dentro da organização. Então, daqui a pouco você vê todos os silos formados na organização. Né? Ninguém desce para almoçar junto, ninguém nas festas de final de ano ou nas comemorações estão todos muito isolados e os projetos não nascem, principalmente quando a gente fala de cultura organizacional. Né? A cultura organizacional, ela é a somatória, né? Ela é a conexão de todas as pessoas que estão dentro dela, né? Então, isso faz todo sentido. Ô Douglas, só um comentário antes do Alberto trazer a nova pergunta, que você me lembrou uma coisa agora. Eu tive uma chefe que ela proibia a gente de almoçar com pessoas de outro setor, principalmente de setores com os quais ela não se relacionava bem. E se a gente ia, ela tirava a satisfação, acontece. Inclusive. Isso Mas por que você foi almoçar com aquelas pessoas? Ciúme corporativo. Exatamente. Agora que você falou, você me levou exatamente para esse momento
da carreira. E olha como isso é forte, né? Isso acontece. Eu acho que Isso ainda acontece. existe, né? Sua chefe ainda trabalha? Não tenho mais notícia dela, Não tem ainda mais bem. notícia. Há muitos anos, Roberto. É mesmo? Não sei o que aconteceu com ela. Mas não foi um bom exemplo Talvez na minha ela carreira. esteja ainda com ciúmes. Bom, Douglas, você falou de cultura. Eu queria descer um pouco agora o tema para a questão das gerações. A gente está falando de desarmonia nessa temporada que a gente está sendo muito autêntico, né, para falar dos problemas do mundo corporativo. Você acha que essa questão da harmonia artificial ou da desarmonia corporativa, ela é mais tolerável ou menos tolerável dependendo da geração? Na tua visão, você acha que de repente a geração Baby Boomer era mais tolerante? Falei, não, ou nasceu talvez, né, a harmonia artificial nessa geração Y joga na cara, fala, não, peraí, tem um problema. Você acha que tem essas diferenças? Legal, Alberto. Sim, tem essas diferenças, né? Como você mencionou, né? Hoje a gente trabalha, as grandes organizações trabalham com as 4 gerações. Normalmente você tem as 4 gerações, uma numa menor intensidade, mas você tem as 4 gerações. E a geração Baby Boomers, eles na verdade nasceram, né? Porque como eles queriam evitar o conflito, eles querem criar, eles imaginam que a forma como eu construí a minha carreira e as coisas até o momento é a forma correta, então eu não mudo, tenho resistência à mudança. E isso gera um conflito com as demais gerações, né? Que é o desgosto dentro dessa inter-relação geracional, né? Né? Geracional, né? E o que é interessante é que as novas gerações, né? As gerações dos 20 mais e dos 30 mais, né? Eles olham para isso e falam assim, cara, isso não conecta comigo, né? Isso não tolero. Não tolero isso, né? Eles são mais ágeis, eles são muito mais digitais, eles são muito mais conectados, né? Então isso não faz sentido para eles, né? Quando eles entram na organização e isso tudo está dentro de um pacote que eles falam, cara, essa é a cultura da organização? Cara, não é isso, né? Não é isso que eu tinha visto lá escrito, né? Ou que quando alguém me entrevistou, alguém me falou alguma coisa. Não estava no site não estava no site, né? E aí eu tenho até posso até falar um pouquinho depois sobre isso, né? Porque o site ele é feito pelas pessoas que imaginam que aquilo que é o correto a colocar, né? Ele é frio, né? Ele é racional, ele não tem sentimento, né? E então, conectando com o que você mencionou, ele faz sentido sim, eu acho que é menos tolerável para esse grupo mais jovens. Que talvez até veja os pais criticando muitas vezes as empresas, né? Essa geração muitas vezes cresceu vendo os próprios pais criticando o ambiente de trabalho, né? Um é falso, o outro não sei o que lá, reclama. E aí, de repente, eles chegam talvez com esse próprio DNA. Falei, não vou tolerar esse tipo de coisa, né? Exato. E não toleram mesmo, né? E não toleram e se movem. E é aí que acaba gerando uma rotatividade maior nas organizações, porque isso me desmotiva, né? Me gera meu desgosto dentro da organização, porque eu não vou trabalhar dessa forma, né? Eu estou aqui para ser feliz. Eles têm um outro mindset. Né? Para eles, o mindset da felicidade é muito maior, né, do que exatamente a conexão com o trabalho, o amor pelo trabalho, né? Que faz então, conta. Com essas novas gerações chegando às empresas, a tendência é que a harmonia artificial diminua? Eu creio que sim, Amanda, eu creio que sim. Agora, você não vai apertar um botão e tudo vai mudar, né? Tem que ter um esforço muito grande dos líderes, da liderança que está na organização, em aceitar e estar predisposto a fazer essa mudança. Porque a mudança pressupõe você mudar o seu mindset, mas mudar seu comportamento, né? E não só o discurso, mas mudar o comportamento, né? É você ter projetos mais interrelacionados, né? Projetos que ambos estejam conectados, né? Você ter uma escuta mais ativa, né? Você conectar, ter uma comunicação fluida e não uma comunicação bonita, que é diferente, né? Eu faço uma comunicação bonita do que uma comunicação fluida, né? Ter verdades, né? A questão da verdade, né? Da confiança é muito forte, né? E as organizações elas vão aprender com isso, porque não sobrevive. Quem tem muita rotatividade não vai sobreviver, porque você tem um investimento muito grande na contratação, no treinamento desses profissionais, né? E não sustenta, essa conta não fecha. Então, eu acredito que sim, que vai melhorar, mas ainda tem um período de maturação. Né? É algo que exige intencionalidade, né? No final das contas. E é muito curioso te ouvir, Douglas, porque se a gente faz a comparação de tudo isso que a gente está conversando aqui com o mercado de trabalho, tem um quê de hoje em dia a gente não sofrer tantas crises de emprego como a gente sofreu no passado. E antes as pessoas queriam preservar os seus empregos, né? Quem tinha queria preservar. E diante disso eu tenho que ser bem aceito por todo mundo que está ao meu redor. Correto.
Porque se eu não for bem aceito, eu não vou ter minha cadeira, consequentemente eu não vou alimentar minha família. E a gente, obviamente, e ainda bem, veio crescendo a economia, ampliando posições, né, de trabalho, combatendo desemprego. E isso nos deixa mais confortáveis para enfrentar, inclusive, alguns desses conflitos. Agora, a pergunta que não quer calar. Trazendo esse tema à consciência das organizações, você tem percebido, pelo menos ao seu redor, mudanças concretas de pessoas que, de fato, eu vou fazer um comentário aqui que muita gente não vai entender, em que a ficha cai, né? Fala, puxa, não, né? As novas... Por favor, editor, coloque uma ilustração para O que significa a ajudar ficha cai? as pessoas a entenderem o que é cair a ficha. Exato, né? Chasing love can drive you mad, make you feel real good, make you feel so sad. Oh, 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 chasing love, make you act just like a fool. You can hardly speak when. Porque o Heitor, por exemplo, Nunca nosso vi um estagiário orelhão. de vídeo, ele acaba de não entender essa Exatamente. piada. Então, a pergunta... Você acha que quando esse tema é debatido nas organizações de maneira clara, a ficha tem caído para as pessoas? O que você acha, Douglas? E se a gente fosse fazer uma piada pro Heitor entender, como é que seria, então? Assim, o link conectou, como é que seria? Negócio de... Deu a match. ficha deu match, como é que seria? Sei lá, chegou a notificação, chegou o push do app, né? Porque a ligação do orelhão era completada Completa na quando hora caía que a a ficha- ficha, né, cara? Agora, eu me dei conta disso, só uma parte, desculpa, Douglas. Imagina, Quando eu usei esse exemplo a semana passada e vi 3 pessoas bastante jovens Com cara de Olhando. me Nazaré. olhando aqui assim. Falei, vocês não entenderam, né? Mas olha, Ed, eu acho que sim. Eu acho que o que eu posso te dizer é assim: existe sim um grupo de pessoas, porque você tem que estar aberto para a mudança, né? Esse é o primeiro ponto. Então, existe um grupo de líderes que olha para aquilo e fala assim: bom, para eu ter o espaço nessa organização, eu preciso mudar. Né? A ficha precisa cair, como você mencionou. Eu preciso mudar. E a mudança, ela tem que ser sutil, né? Quem navega sabe, se você mudar a bússola meio grau, né? Você sabe que lá na frente faz uma grande diferença. Quilômetros e quilômetros. Né? Grande diferença, né? Então, aí você está aberto a mudar um pouquinho. E essa percepção de mudança, ela vem através de vários vetores dentro da organização, né? Ela vem através do clima, que as pessoas se sentem que o clima está mais harmonioso, que o clima está menos tenso, né? Porque ninguém busca hoje um ambiente tóxico, né? Um ambiente que você chega na organização, aquela coisa pesada, aquilo que você não consegue sobreviver ali. Essa geração, né? O conflito das gerações, eles olham para isso e falam assim: cara, isso daqui preciso mudar, eu preciso me sentir bem aqui. Eu passo 33% do meu tempo aqui na organização, para ser bem matemático, 33 e 33 dormindo, né? Eu passo 33% do meu tempo aqui, eu preciso ser feliz, eu preciso estar conectado. E alguns gestores estão predispostos, outros não. Eu costumo dizer que toda mudança de cultura, né? Cultura é um processo, né? Como se você estabelecesse uma ponte, né? De um lado para o outro. As né? is to be, né? Exatamente. As easy to be. Alguns vão atravessar, outros não vão conseguir atravessar a ponte. Isso é natural. Verdade. Isso é natural. E aí, cara, é o que vem a oxigenação da organização. As organizações precisam oxigenar. Né? Não tem mais espaço nas organizações para as pessoas que não abrem e mudam. Não tem espaço. Douglas, deixa eu pegar esse gancho que você falou de cultura e justamente do espaço das organizações. A gente enxerga que, aliás, há pouco tempo atrás a gente começou a ouvir um termo que começou a fazer parte do nosso dia a dia, que é o tal salário emocional. E você disse, as pessoas não querem ir para um ambiente tóxico. Em que momento você percebe que o salário emocional começa a pesar mais e que essa desarmonização ou esse ambiente não harmônico começa a fazer o funcionário pensar em sair? Você acha que tem um gatilho ou simplesmente ele vai se construindo ao longo do tempo e fala assim, já não dá mais, não sei dizer quando foi a gota d'água, mas já não aguento. Você acha que tem algum momento que a gente consiga prever aonde a harmonia artificial
começa a ficar intolerável ao ponto da gente começar a se intoxicar com o ambiente? Sim, Alberto. Sim, tem um momento que ele é chave, assim, que você percebe, aqui virou, o botão virou, né? O botão virou. Não aceito mais. Não aceito Depois mais, disso, né? não aceito mais. Não aceito mais. Ele começa, é uma construção, ele começa com o tema da empatia, né? Eu preciso ter empatia, eu preciso olhar para meu líder e para as pessoas que trabalham comigo, eu preciso ter empatia. Eu passo uma boa parte do tempo ali, aquilo tem que fazer sentido para mim, junto com as pessoas, ter os mesmos valores, os mesmos pensamentos e tal. E aí você já tem o primeiro clique. Né? Aí você tem as políticas da organização, as políticas de recursos humanos, elas precisam ser atualizadas. Né? Você tem o segundo clique. Né? Se eu estou numa organização de políticas já não condiz mais com ultrapassadas, tal, né? Eu tenho os processos de gestão, eu tenho os processos que eu tenho que seguir procedimentos. E algumas coisas tem que seguir, não tem como. Imagina você falar para uma área financeira que alguns processos você tem que simplificar. Tem que ser auditável, então tem um procedimento para ser seguido. Então tudo isso vai somando, né? Tem alguns ambientes que até eles falam em dress code. Que até o dress code incomoda. Então é uma somatória, mas para mim o que dá o clique é quando na relação colaborador com o gestor, onde ele percebe que ali não adianta ele forçar mais, porque não rola empatia. Sabe? As ideias não rolam, ali não conecta. O líder, então, ou a líder, é que decide... Eu acho que para mim, sim, na minha visão. É o ponto é o break-even. É o break-even. E assim, está comprovado, vocês conhecem, né? O pessoal conhece, né? As pessoas trocam se movimentam, né? Não pelo salário. Né? O salário é o já que. Né? Se trocam pelo ambiente. Já que é ótimo, né? Já que está ruim, eu vou pedir um pouco mais aqui, mas não é o grande... Na grande maioria, é o clique, é o ambiente. Ô Douglas, e qual que é a recomendação que você daria para as lideranças para que elas pudessem evitar esse clima, né, de harmonia artificial? Então, primeiro, como perceber que isso de fato está acontecendo dentro do seu time, dentro das organizações, ou até entre os times, né? E como agir, como atuar para evitar ou até desfazer essa harmonia artificial e trazer mais verdade para essas relações? Olha, Amanda, um dos pontos que eu trabalho fortemente na organização e incentivo as pessoas é que você tenha conversas sinceras, né? As conversas sinceras, elas te levam a escolhas conscientes, né? Conversa sincera, escolha consciente, resultado conhecido. Então, essa combinação dessas três coisas é que faz a diferença para que a organização consiga eliminar a harmonia. Porque não tem problema eu não compartilho do mesma opinião que você, eu não compartilho do mesmo... Eu acho que o resultado pode ser diferente. Mas nós temos que estar ligados por um propósito. Quando as pessoas estão ligadas pelo propósito na organização, aí eu começo a eliminar a questão, eu começo a diminuir a harmonia. Nada é 100%. Artificial. A harmonia artificial. Obrigado. Nada é 100%, né? O 100% é sempre um referencial na nossa vida, né? Nem todo dia você abre a janela, está o sol bonito e maravilhoso. Os 365 dias do ano, alguns vão estar chovendo, outros vão estar sol, outros vão estar nublado e outros ainda vai estar à noite. Então, assim são as organizações, né? Agora, quanto mais eu posso eliminar e neutralizar, para mim é através da comunicação, através dessas conversas sinceras. É que através daí que o conflito... Toda vez que eu uso a palavra conflito, eu estou mandando uma mensagem negativa para a mente. Né? E toda vez, você sabe disso, mensagem negativa já me coloca num estado de alerta e de atenção. E quando eu mando mensagens positivas, vamos buscar harmonia, eu busco palavras e sentimentos de prazer. Então, para mim, quando eu falo conversas sinceras, com escolhas conscientes, resultados conhecidos e esperados, é aí para mim que eu vejo que é a saída para você diminuir a harmonia artificial na organização. E aí, só para complementar, quais são os sinais que as lideranças devem observar de que está rolando harmonia artificial? Quais são esses sinais? Porque é uma coisa, né, que é sutil, não é né? racional. É sutil, É sutil. Olha, alguns sinais que eu identifico, né, na organização, primeiro é a questão da rotatividade. Né? A rotatividade, você entender as rotatividades, é por isso que é importante quando as pessoas deixam a organização, você entender o que estava por trás daquilo. Aquilo é um sinal que as pessoas, de novo, né, deixam a organização normalmente pelo aquele ambiente que não corresponde mais. Né?
O outro ponto para mim é a ligação entre gestores e colaboradores. Né? Quando você percebe que essa conversa ela não acontece mais, ela está num modo automático, né? É aí que você tem um grande sinal de que aquilo está acontecendo. Por quê? Porque ninguém está querendo tocar no assunto, porque fala assim, ó, isso não vai mudar e eu não vou me desgastar, porque às vezes eu não quero atingir o ego daquela gestão. Né? E a gente fala de ego, né? Talvez não é o momento de falar, mas o ego está presente. Não, é um baita desgosto também, temos que falar. Aqui, mas mas o ego é um dos desgostos da organização. Né? Muitos gestores têm um ego elevado, né? E gera esse desgosto dentro da equipe. Né? Agora, Douglas, recentemente eu ouvi da boca da Amy Edmondson, que é uma das pessoas que mais fala no mundo sobre segurança psicológica, algo que me fez parar para pensar, que tem muita gente que confunde esse ambiente de segurança psicológica com um ambiente fofinho, né? E foi exatamente a palavra que ela usou. Quando ela disse que quanto mais segurança psicológica a gente vive, mais a gente vive em um ambiente que ela chamou de tensão construtiva, porque a partir do momento que eu vou lá e me posiciono com a Amanda, me posiciono com você a respeito de uma opinião eventualmente divergente, uma conversa necessária que a gente precisa ter, isso traz, né, um estado de alerta pro ambiente, né? Opa, pera lá, como é que eu vou lidar com isso? Você acha que as pessoas estão preparadas para esse ambiente de algum nível de tensão que as conversas necessárias que você acabou de citar aconteçam? Não, eu não acho que as pessoas estão preparadas para isso, principalmente essa nova geração que chega na organização, né? Porque essa geração, eles têm um foco, como eles são nativos digitais, eles têm um foco que eu vou na academia, nos livros, no chat GPT, eu encontro tudo perfeito, tudo certo, uma receita do bolo perfeita, né? Então eu coloco todos os ingredientes, quem gosta de cozinhar sabe, coloca todos os ingredientes, ponho lá e o bolo cresceu e ficou bonito. E na vida real não é assim, né? E tudo isso é muito, muito bom. Você tem a interpretação disso, você tem o sentimento, né? Você tem vibrar na mesma vibe, né? E as pessoas não vibram na mesma vibe. Esse é um ponto, né? E importante mencionar nisso, Anderson, é como se fosse uma orquestra, né? Então, cada instrumento da orquestra, né? Cada pessoa, seja de qual geração for, ele toca um instrumento, né? Se todos tocarem de uma maneira harmoniosa, o resultado é uma música boa de se ouvir. Se você não, o papel do líder é fazer com que isso aconteça. E se ele não consegue identificar isso, e se em algum momento ele precisa gerar um pouco de tensão no ambiente, a tensão faz parte do dia a dia. Né? Embora seja algo que as pessoas não gostem, principalmente as novas gerações não gostem de lidar com isso, eles se movem, né? Eles não querem entrar no conflito, na discussão, mas é importante, porque é parte do crescimento. Claro. Né? E só para fazer um complemento, perdão, Alberto, a Amanda estava falando a respeito de sinais, você trouxe alguns, né, do como é que a gente identifica isso no ambiente, quando a gente não está tão bem quanto deveria. Sabe o que me ocorre aqui? Quando começa a acontecer triangulação e as pessoas começam a falar do outro ao invés de falar para o outro, muito, né? exato. Isso Mas acaba sendo um baita de um ponto, a né? famosa fofoca. Mas daí tem uma coisa, né, que é legal, que é uma receita maravilhosa, que é assim, só vai falar se tiver ouvido para ouvir, né? Então, entende? Se as pessoas não se dispuserem a ouvir, assim, fala lá direto com a pessoa, que tal, né? Ou você crucifica a pessoa que falou, né? Fala assim, tá tudo bem, essa pessoa que está trazendo o problema que é a culpada. A carteira ou o carteiro acaba sendo punido também, né? Pelo fato de trazer o ponto da harmonia artificial que as pessoas não estão tratando. E você tem os 3 famosos, né? Você tem o diálogo, né? Que eu falo, né? Você tem, só eu falo, você tem a discussão, eu não escuto você, e você tem a conversa, né? A conversa, você parte do pressuposto que eu vou falar, você vai me ouvir, você vai falar, eu vou ouvir. Né? E quando eu não acho que aquilo faz sentido para mim, né? Para não entrar no ramo da fofoca, eu acho que simplesmente ali eu tenho que ter um ponto, né? Eu tenho que ser autêntico. Né? Diálogo, discussão e conversa. E conversa. Douglas, vamos falar de um tema que o brasileiro, a brasileira tem dificuldade, que é gestão política dentro das empresas, né? Inclusive, gestão política é confundido com politicagem. A gente tem que fazer gestão política. E no contexto de harmonia artificial,
quando a gente faz gestão política, as pessoas podem achar que a gente está fazendo algo para se beneficiar em detrimento da própria empresa. Que é tudo ruim, né, Alberto? Tudo ruim. Né? E é muito legal porque tem uma diferença entre articulação e triangulação. Né? Eu estou lá articulando politicamente porque é necessário para a empresa crescer, minha área é obter mais recursos e tal, mas sem falar mal de ninguém, sem prejudicar ninguém. Você vê que hoje a gente consegue enxergar essa diferença entre articulação política e gestão política e triangulação? Ou é tudo a mesma farinha do mesmo saco aí? Não, eu vejo, acho que dá para você se separar um pouquinho, né, as coisas. Eu acho que a articulação política, ela é importante e ela é necessária. E ela ajuda muito para eliminar a harmonia artificial. Porque na articulação, eu não tenho muita entrada com ele, mas eu tenho mais entrada com a Amanda, por exemplo. Né? Então, eu, através da Amanda, eu articulo para que a Amanda tenha mais entrada com o Andy. Então, eu faço uma articulação. Né? Isso é diferente de uma triangulação. Né? Eu quero atingir tal pessoas. Né? Isso é diferente. E, para mim, a gestão política, né, ela sempre existiu e vai continuar existindo dentro das organizações. Né? O ponto-chave para mim é você entender que através, de novo, das conversas sinceras, né, você vai conseguir ter as suas escolhas conscientes e você vai atingir o resultado de uma maneira mais rápida, mais efetiva. Inclusive, liderar pressupõe que você atue naquilo que os estudiosos do tema chamam de arena política da organização. Esse é o termo utilizado. Na medida que você vai crescendo nas suas posições de gestão, você vai crescendo também na arena política da organização. Então, eu tendo a teimar com as pessoas que falam, porque tem muita política. Não, tem política necessária, não quer dizer, né? que é ruim, né? Mas eu acho que o manter-se em silêncio quando discorda de uma pessoa, o optar pela harmonia artificial é um tipo de política ruim. Claro. Não deixa de ser um posicionamento, um tipo de politicagem, um tipo de política. No final das contas, sabe o que me vem em mente? O que separa a coisa de ser boa ou ser ruim? A agenda. Porque tem gente que atua na gestão política para beneficiar uma agenda única, né, que é de único interesse dela mesma. Pessoal. Né? Pessoal. E enquanto tem outras que atuam politicamente para fazer o bem maior acontecer. Para mim, essa é a diferença. Esse silêncio, quando a pessoa discorda, silêncio manipulador, esse né? silêncio manipulador, essa coisa de não se posicionar para poder tentar garantir que vai ser querida ou querido por todos. Isso é muito nocivo, né? Porque a pessoa não tem coragem de se colocar com medo da reação do grupo, né? Eu me lembro, logo no começo da minha carreira, uma liderança... Ao ouvir uma discordância da minha parte, eu discordei, eu nunca tive muita noção desse negócio de harmonia. Eu simplesmente só falava que eu discordava. Só discordava. Eu sempre, nunca tive filtro. Então, nunca, até hoje, que bom, que é bom, não né? tenho filtro. Se eu discordo, eu falo. E quando eu falei isso, discordei, né, da opinião da pessoa e posicionei, expliquei por quê. A pessoa me chamou num canto depois e disse, olha, eu sempre gostei tanto de você e você discordou de mim. Eu falei, mas o que tem a ver? Tudo bem, mas como é que... Porque você só gosta de mim se eu concordar com você? E aquilo pra mim foi uma descoberta incrível. Eu falei, uau! Então se eu discordar da pessoa, ela não vai mais gostar de mim. Não fazia o menor sentido pra mim. E hoje eu vejo, Douglas, que você contando toda essa história faz todo sentido, né? Eu que estava por fora, então a pessoa não gosta da gente se a gente discordar. Mas zero dela, né? Exatamente. Discordância é um ataque, né? Para muita gente a discordância é um ataque, né? Gente, mas a gente precisa ressignificar isso. Exatamente. É o lance do ego que o Douglas estava falando até agora. Né? Isso não pode ser uma verdade eterna, né? Porque a discordância, então vamos mudar um pouco a palavra, né? Hoje, o importante para a organização é a diversidade de opiniões. Né? A diversidade de opiniões e mesmo a diversidade de comportamentos, onde eu posso, às vezes, não concordar com aquilo, mas o importante é que eu expresse. Né? Porque a organização, as pessoas, elas só vão crescer, só vão atingir os seus resultados se você conseguir entender a diversidade e você conseguir onde eu afeto o outro, onde o outro me afeta. Então, como é que nós construímos um caminho juntos? Porque, de novo, vamos linkar lá no propósito. Né? As organizações têm um propósito. Né? Eu estou aqui por essa organização,
organização, pelo meu propósito. Né? Eu preciso ser feliz, eu preciso entregar meus resultados, eu quero crescer, eu quero... Então, é aí que, para mim, que tem que ter essa falta de concordância, está mais relacionada hoje com a diversidade de opiniões, que é extremamente positiva dentro de uma organização. Agora, Sim, já pensou? Se todo mundo tem que pensar Não igual? pode, não tem como, Deixa eu não trazer cresce. Mas não, pra que ter Não tem reunião, inovação, então? não vai ter inovação. Não precisa nem ter reunião, porque todo Não, mundo vai não concordar. agora, deixa eu trazer um dilema pra mesa. Porque sempre que habitualmente a gente tem qualquer tipo de discordância, as pessoas tendem a acreditar que a gente vai conseguir chegar num consenso, né? Às vezes vai. Sim. Né? Putz, Consenso você- não existe. Não, Eu não acredito às em vezes consenso. chega, às vezes Eu chega. acho que todo mundo tem que abrir mão Flexibiliza- um pouco. Exato, Mas e isso tudo não é bem. consenso? É assim. Isso é consenso? Quando Cê- abre mão? Você flexibilizou um pouquinho ali, um outro flexibilizou um pouquinho lá. Beleza, temos uma visão Construída em consensual conjunto. a respeito de determinado ponto. Às vezes isso vai acontecer, às vezes não vai. Exato. E esse é o X da questão. E quando a gente tá falando de eliminar a harmonia artificial, pra mim isso é tão cristalino. Cara, às vezes a gente vai chegar no consenso, às vezes não vai. Às vezes vai prevalecer uma opinião. E às vezes a gente vai ter que usar de poder para que essa opinião prevaleça. Claro, o líder tem, E a a partir líder do tem que momento dar que a decisão foi carteirada. tomada, tá tudo bem. Mesmo que eu esteja em desacordo, eu estou Vamos comprometido junto. também Exatamente. a Esse é o executá-la. Mas Só volta o que negócio do ego, que o Douglas esta falou. é uma celeuma ainda que eu vejo que precisa ser trabalhada nas organizações, porque as pessoas tendem a deixar esse, minha opinião não foi prevalecida, logo não sou importante para a organização. E O não ego vou atrapa- fazer nada sobre esse Exato. projeto porque eu discordei. Exato, e sabota, né? Sabota. Exato. E aí que você tem que acionar, né, e ter o clique, né, e a base para isso dar certo é a confiança, né, o trust, né. Se você tem a confiança estabelecida como um grupo, né, com todo grupo de líderes, né, o grupo de um board de uma companhia, tem que ter estabelecida muito fortemente a confiança, porque se aquela opinião minha não foi a que vai para a mesa, que vai ser executada, né, eu tenho que confiar, e eu confio nesse grupo, que aquilo é a melhor opção para a organização nesse momento, porque a organização não sou eu. A organização é um combinado de pessoas, é um grupo de pessoas. Então, a confiança é o principal ponto. E aí, na confiança, a gente vai remeter a um outro conceito, que é a vulnerabilidade, né? Onde eu me encontro a minha vulnerabilidade, né? Às vezes, não é nem a falta de confiança, é a minha vulnerabilidade. Eu não quero entrar naquele tema porque eu me sinto vulnerável. Né? E aí, você vai conectando. Né? É complexo, mas é divertido. Abordar um tema. A harmonia artificial, muitas vezes, ela é conhecida e ela fica formalizada num momento muito emblemático das companhias, quando vem a famosa pesquisa de clima. Correto. E parece que os RHs ficam alucinados, né? Os próprios líderes ficam preocupados. Inclusive, quando vai ter pesquisa de clima, começa uma gestão política. Aí eu acho que talvez seja politicagem, né? Fala assim, olha, Douglas, vai ter pesquisa, hein? O líder ou a líder... Já ouvi tanto isso. Já ouviu tanto isso, né? Vamos preencher bem a pesquisa, hein, caros colaboradores. Muda, o líder fica até mais gente boa na semana, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte, você acredita nas pesquisas de clima? Você acredita que elas conseguem trazer um reflexo real, se existe harmonia verdadeira ou artificial? Os selos que a gente vê pelo mercado, incríveis, pessoas muito legais, empresas muito bacanas para se trabalhar e por aí vai. O quanto que você acha que essas pesquisas hoje refletem de verdade a harmonia verdadeira ou artificial? Olha, primeiro, eu acho que as pesquisas elas são sempre tratadas com muita confidencialidade, tem todo um modelo por trás, são muito confiáveis, né? Esse eu acho que é um primeiro ponto aí de base, né? Não precisa de urna, como é que é? Urna eletrônica. Voto impresso. Não precisa ter voto impresso. Tá bom. Exatamente, né? Eu acho que elas são muito confiáveis, né, em termos de resposta. Agora, existe sim um pré-preparo da pesquisa, né, que é onde alguns líderes ativam o módulo comando-controle, né, que é onde aí sim pode influenciar um pouco os colaboradores na decisão. Isso pode existir. Mas eu acho que na grande maioria, as pesquisas e as pesquisas que eu vejo, né, alguns grandes institutos que promovem essas pesquisas, elas não conseguem extrair hoje, talvez, essa questão da harmonia artificial. Né? Hoje a gente não tem ainda uma ferramenta, pelo menos eu não consigo identificar. Mas elas trazem sinais de que talvez aquilo possa não estar legal pode ser que não está legal, embora o resultado pareça ser legal. Elas trazem sinais. A gente conhece, os gestores conhecem quando a organização, as áreas, né, que estão bem e aquelas que estão, talvez, precisam de algum ponto de melhoria. Né?
Douglas, você viaja aí o mundo inteiro, praticamente, né? A sede da sua empresa na Alemanha. Exato. O que você percebe de diferença cultural em termos de harmonia artificial? O Brasil tá em que posição em termos da harmonia artificial no ranking internacional Douglas Gaino? Obrigado pela pergunta, né? Tem um Uma ranking pergunta agora, hein, muito Douglas? específica, né? Eu preciso tomar muito cuidado como vou falar, né? Mas eu vejo assim que embora nós temos as diferenças culturais, a minha companhia que eu trabalho é uma companhia globalmente, né, instalada nas 4 grandes regiões, né, mas eu percebo que na Europa as conversas são mais sinceras, né, isso é a minha percepção, nas conversas são mais sinceras, né, mais abertas, né, muito mais abertas na Europa. Eu vejo que nos Estados Unidos também tem uma tendência de se colocar sobre a mesa o que é a realidade. Eu acho que a nossa região, e aí quando eu falo de alguns países aqui, que você precisa ainda trabalhar um pouquinho mais, né? Quando você fala um pouco mais intensificado no México, por exemplo, né? Você tem que intensificar mais, né? Lá realmente é um pouco mais fechado. Agora, o Brasil, eu vejo que ele está posicionado dentro do ranking. Se a gente pudesse fazer um ranking, nós temos um bom caminho para trabalhar, para eliminar a harmonia artificial. Tá perto da zona de rebaixamento, você acha, Brasil? Estamos campeões, estamos campeões pelo visto eu acho ali que tem um bom de caminho. harmonia artificial. Tem um bom caminho para trabalhar. Bom para as consultorias isso, então, né? Exatamente, era isso aí. Mas tem muito a ver com características até da nossa formação, né? Se a gente parar para pensar, nada é por acaso. A gente atribui isso ao latino, mas no final dos contos é a nossa formação histórica, origem, política, cultural, etc, mas essa né? história que o Douglas trouxe do europeu ser mais autêntico, né? Talvez tenha a ver com essa coisa da segurança mesmo que as pessoas têm, sim, né? Sim. A Márcia Tiburi fala, né, enfim, do complexo de vira-lata que a gente tem. A gente tem isso, então a gente tem sempre medo de discordar, a gente tem medo de, qual vai ser a consequência que isso vai ter para mim e tal. E acaba sendo nocivo para todo mundo, né? É muito triste. Muito triste. Que a gente possa se posicionar de forma bastante autêntica, né, Douglas? Eu acho que as organizações vêm mudando, né? Eu acho que algumas organizações vêm mudando. Quando eu mencionei para vocês, né? Você sempre tem as 4 Big Four em cada um dos setores, né? Essas Big Fours sempre estabelecem modelos de gestão mais práticos, modelos de gestão mais atualizados. Isso ajuda muito a construir um novo momento dentro das organizações, né? Porque o resultado é um só, né? Você tem que ser disruptivo, né? Avançar com a gestão, né? E, de novo, o exemplo da orquestra, né? A orquestra, todo mundo tem o seu papel lá e no final tem que soar bem aos ouvidos, né? Mas olha, eu gosto de dizer que nenhuma harmonia artificial sobrevive a um resultado ruim da empresa, sabe? Acho que as que sobrevivem quebram. Mas eu acho que a harmonia artificial leva ao resultado ruim. Eu acho que uma Tendo coisa... a concordar com a Amanda. Mas eu acho que tem a E questão discordar de você. do Tostino. Eu achei que ele falou 2 coisas assim. Eu gosto tanto de você e você vamos. discordando de mim. Sempre gostei tanto. Muito fácil. Mas que Mas você importante, sabe, não tem Poxa harmonia vida, artificial não aqui. tem harmonia artificial. É desarmonia total. É que eu acho que eu vivi cenário já em muitas empresas. Inclusive a gente é chamado quando a harmonia artificial se tornou um aspecto insuportável e o resultado da companhia está muito baixo. Então, mas desculpa te cortar. Dificilmente uma empresa chega pra gente e fala assim, olha, tem aqui um cenário de harmonia artificial. Eu acho que as pessoas não sabem é isso, que é essa não causa. sabem. O Não resultado sabem. tá Mas, horrível. Roberto, calma. Volta 5 páginas no que você falou agora. Quando a escola do caos é chamada, porque tá tudo bem. Olha, tá tudo bem. Exato. E a gente gostaria da A gente presença... gostaria de Douglas, a gente Com nunca é vocês, chamado. com você. Nunca é chamado quando está tudo bem. Óbvio. Tem sempre alguma fratura exposta, alguém sangrando. Tem sempre alguém já internado. Claro. Com camisa de força, inclusive. Em muitas situações a gente chega. É igual ninguém vai ao médico porque tá com saúde. Tá tudo Ninguém certo. faz- Então ninguém aqui faz pra prevenção. isso. Então, Não a é? cultura da prevenção. A cultura da prevenção, é verdade. Ô Douglas, eu queria te perguntar uma coisa. Nesse cenário de harmonia artificial, você consegue diferenciar um comportamento mais prevalente em mulheres ou em homens? Quando a gente fala em assumir uma postura
que se posiciona menos verdadeiramente e assumir uma postura mais artificial aí na harmonia, homens versus mulheres? Olha, Amanda, o que eu tenho percebido, e eu conecto isso um pouco com as gerações, né? Eu percebo que as gerações dos 40, né, mais os 30, 40 mais, essa geração, eles são muito mais autênticos e muito mais autênticos das mulheres, eu vejo. As mulheres são mais autênticas. Se posicionam bem. mais. Isso é um pouco que eu tenho percebido, né, no ambiente. Eu suspeitei. Desde o princípio. Exato. E há uma tendência, não sei, há uma tendência na minha visão, né, pelo que eu percebo, de evitar o conflito pelos homens. Os homens tendem a evitar o conflito e as mulheres se jogam nele. É um pouco o que eu percebo. Acho que faz sentido. Você também percebe Também isso? acho isso. Eu acho que, assim, a gente conversa com muitas companhias. A maior parte da harmonia artificial, eu vejo claramente um ambiente masculino. Muito mais. Eu acho que os homens não conseguem falar abertamente quando eles competem. Os homens têm tanta facilidade para falar dos próprios sentimentos. Que coisa estranha. São ensinados desde criança a serem tão autênticos e falarem sobre seus próprios sentimentos. É verdade. A primeira coisa que te ensinam quando você é homem é assim, homem não chora, engole. Você é menininha. Mas não ensinam assim. Homem não discorda. Eu acho que eu acho que a lógica, pelo menos da minha infância, era ficar na sua. Tem alguém que manda mais que você, então se submeta a isso. Sabe, palavras daquela... como é que é? Do burro que é abaixo dele? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era assim, cara. Eu vejo que tem um despertar maior, né, feminino, né, principalmente nesse grupo, nessa geração, de colocar mais as opiniões mais sinceras. Né? Também acho. Isso que eu percebo. Também acho que está mudando. As Agora, mulheres estão invertendo. Só tem um ponto aí para essa sinceridade que talvez valha, né? E valha para todos aqui, que é o como a gente coloca cuidando da forma também. Para né? sinceridade não virar sincericídio. Claro, porque se você erra a forma, a gente vai para um ambiente que ele é um ambiente de agressividade. As pessoas falam, não, tem que trazer tudo que tem que trazer para a mesa e a forma não importa. Não importa. Importa a forma, importa Você falou em forma, importa isso. A forma. Exato. Aí ficou em forma. Muito bem, então eu vou fazer de novo. Ficou ótimo. Mas se tiver sacanagem... Não, calma, deixa eu voltar. Tudo bem, ficou tão fofo. Você acha que funcionou? Eu acho. O editor que se vire. O fato é que importa a forma tanto quanto importa a mensagem sincera que a gente precisa levar. Exato, porque tudo é possível, né? Tudo é possível. O grande clique é o como. Né? Você pode gerar uma nova ideia, você pode gerar uma discordância, né? Mas o ponto é o como você faz isso, né? Sendo respeituoso, né? Escutando, né? Lembra aquele conceito, escutativa, conversa sincera, escolhas conscientes, resultado conhecido. São bullets que a hora que você põe na mesa e fala assim, cara, isso aqui não tem mágica, isso aqui funciona, é só eu olhar para isso e fazer isso. Mas não se esqueçam que se tiver sacanagem, uma fé no meio, as pessoas vão culpar a forma também. Sim. Porque eu vejo que a forma é fundamental. Ou se for uma mulher falando, né? Porque aí mulher falando é agressivo. É agressivo. Homem falando é objetivo, é assertivo. Então, acho que também a gente não pode deixar de lembrar isso. Se for um ambiente machista, essa vai ser a justificativa. E qual ambiente que não é machista? Bom, alguns eu acho que talvez não sejam. A gente trabalha fortemente para que o ambiente seja harmônico, não seja machista. O que eu quero dizer é que se tiver gente com má fé no grupo, você pode zelar pela forma da maneira mais castiça possível, mas as pessoas vão falar assim, poxa vida, ela poderia ter falado de uma outra maneira, né? Perdeu a razão quando ela usou tal palavra, perdeu a razão quando ela... Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo, isso acontece. Né? Então, a forma é importante, mas por isso que talvez a gente tenha que fazer reuniões, principalmente em feedback, com uma terceira pessoa. Tem que gravar a reunião, tem que... Eu acho que as pessoas têm que ser conscientes do que é limite de respeito ou não, Alberto. Porque às vezes, preocupado com a mensagem transparente, você perde a noção daquilo que é respeitoso ou não na sua maneira de comunicar, entendeu?
Tanto que quando a Kim Scott fala de empatia assertiva, ela fala cuidado com o outro e posicionamento assertivo. Né? Então, tem um meio do caminho aí. Né? A gente não pode subjugar nem para um lado nem para o outro, a meu ver, claro. Isso dá um podcast inteiro. Só sobre isso. Empatia assertiva é um tema também muito legal para falar. Candura Sim. radical. Douglas, promete que volta? Poxa, já? Precisamos ir Claro. embora. Claro, tô à disposição. Adoramos coordenando as essa agendas. conversa. Somos fãs de Douglas Gaino. Muito obrigado. Obrigada por toda a sua contribuição para o nosso setor. Muito obrigado. Fico feliz novamente de estar contribuindo para vocês aqui. Muito obrigado. Douglas, obrigado por ter vindo. A Amanda disse, e eu reforço, somos seus fãs. Obrigado por estar sempre trazendo luz ao segmento de recursos humanos, tão sofrido, que carece de racionalidade, objetividade, empatia assertiva, Exatamente. candura radical e combate aos ambientes tóxicos e a harmonia artificial. Obrigado por ter vindo. Precisamos ser felizes. É Lembrem isso aí. disso. No limite, Bom. essa é a última linha, né, Douglas? Exatamente. Foi um prazer enorme conhecê-lo. Não tinha Obrigado. tido ainda a honra de estar aqui na sua presença. Volte muitas vezes. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Siga o Douglas Gaino no LinkedIn. Muito obrigado. Douglas Gaino no LinkedIn. É isso. Bora! Bora! Deixa aí seu like, manda pros seus amigos, pros seus inimigos. Semana que vem tem mais podcast Caos Corporativo. Vem. Eu espero que você esteja desgostando dessa temporada, do desgosto corporativo. Mas aí os haters vêm, é Os ótimo. haters Deixa que venha. Daí pode- Beijo, tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Valeu.